Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Hoje a gente tem a oportunidade de receber um cara aqui que fez parte da minha história ainda como aluno lá no Dom Barreto, um amigo pessoal que é o Levi, né? Seja bem-vindo, Levi. Valeu, Ivan. É um prazer estar aqui falando hoje com vocês. Aí, cara, Levi, eu já vou começar logo aqui te agradecendo pelo convite, já agradeci aí no particular, mas também agora aqui publicamente, né? É um cara que eu admiro desde sempre e é muito bom te receber aqui de verdade, cara. Eu já queria aproveitar para pedir para te se apresentar, né? Dizer um pouquinho do que tu faz aí pra galera. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Foi um convite que eu com certeza não podia deixar de aceitar. E também para me apresentar, eu me chamo Levi Nóbrega, eu atualmente sou empresário, eu tenho uma empresa de tecnologia, trabalho com a parte de tecnologia, e desde muito novo, acho que com certeza vai lembrar lá da escola, que eu sempre tive muito interesse por essa área, por a área de computação, por a área de tecnologia, programação, e acabou que era muito natural que eu fosse para essa área. Então, infelizmente, atualmente eu ainda não me formei, gostaria muito, quero me formar, vou me formar ainda, mas eu faço hoje o curso de Engenharia da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. A gente estava conversando um pouco sobre como eu sempre, particularmente, né, sempre percebi esse teu interesse pela tecnologia e tudo. E eu queria te perguntar se teve algum momento na tua vida assim que foi, não sei, bem importante assim para ti, que te marcou de repente e que tu acha que é interessante aí compartilhar com a galera. Então, meu interesse por tecnologia, eu não diria que foi algo que teve um evento específico que me fez brilhar para essa área, né? Eu, desde muito novo, sempre fui muito curioso, então eu sempre tive muito aquele espírito de, sei lá, ganhei um brinquedo, eu pegava o brinquedo, desmontava, tentava entender como é que ele funcionava, sempre tive muito acesso à tecnologia desde muito jovem, desde relógio, câmera fotográfica, notebook, isso tudo de certa forma, me deixava muito ansioso para qual vai ser o próximo brinquedo, qual vai ser a próxima tecnologia, a próxima novidade. E eu buscava sempre muito entender como funcionavam as coisas, né? Então, esse espírito de tentar entender, de buscar resolver problemas usando tecnologia, isso eu sempre foi algo que veio durante a minha trajetória desde muito pequeno. E, claro, meu pai, por ser professor da Universidade Federal na área de computação, também tinha dentro de casa, né, obviamente, um grande suporte ali, uma pessoa com quem eu conseguia conversar sobre o assunto, que me incentivava bastante. Então, foi algo que, desde muito jovem, despertou. E, claro, teve jogos, games, eu sempre joguei, gostei muito de jogar desde muito novo. E lembro muito que foi quando eu comecei a programar. Eu, com 12 anos de idade, era fascinado por jogos e eu comecei a programar porque eu queria fazer o meu jogo, eu queria criar meu jogo. Então, com 12 anos, eu comecei a estudar programação, fiz um curso na época, num curso técnico. Eu nem podia com 12 anos, só podia a partir de 15, mas eu fiz lá a prova e deixaram entrar. E, e aí eu comecei a despertar muito para essa área de programação, porque eu comecei a tangibilizar muitas das coisas de tecnologia. Isso é muito legal na programação, exatamente você conseguir construir sites, construir aplicativos, construir coisas, quase que um superpoder, sabe? Show demais, cara. E, Levi, eu percebo que uma coisa bem comum, agora aqui na USP a gente paga uma matéria de programação e eu percebo que existe esse interesse, parece que é muito assim relacionado a quem joga. Não sei se tu até comentou que joga, mas, cara, todo mundo da turma, tipo assim, a galera que curte mesmo, que manja e tal. Ah, eu jogo Minecraft, jogo não sei o quê, jogo. E, cara, eu percebi que é uma coisa bem comum para quem gosta de programar, né? Parece quase um Com certeza. pré-requisito. Com certeza, muito comum. Queira ou não queira, eu, na minha época, por exemplo, gostava muito de jogos, mas também gostava de meio que entender como ele funcionava e até mesmo quais seriam os limites dele. Então, eu gostava de repente, como é que eu conseguiria chegar mais rápido na última fase, ou chegar mais rápido, ter mais dinheiro dentro do jogo, enfim. Então, essas coisas me instigavam
E aí era onde eu começava a tentar programar, tentar entender, fazer engenharia reversa no jogo, entender como o jogo funcionava para que eu tirasse algum proveito daquilo. E, a maioria das vezes, eu precisava usar programação sempre. Levi, cara, eu queria aproveitar aí para te perguntar, porque tu falou que com 12 anos, né, já começou aí no universo da programação e tudo, e eu queria te perguntar algumas experiências que tu passou, ainda na época de escola mesmo, que envolvem programação. Se tu não lembrar, não te preocupa que eu lembro, tá bom? Mas tu poderia contar algumas dessas experiências da escola ainda? Consigo contar sim. Então, ainda na escola eu lembro assim de alguns aplicativos e alguns sites que eu acabava fazendo, por exemplo, para a gincana lá do Dom Barreto. Então eu lembro de ter feito alguns aplicativos para desde incentivar, ter mais ali a cultura da equipe, disseminar gritos de guerra, datas de reunião, enfim. Eu buscava sempre resolver problemas com o que eu desenvolvia, né? Então, na escola, aconteceu algumas vezes, né? Inclusive, no terceiro ano foi quando eu criei o aplicativo da escola, no finalzinho do terceiro ano. Teve algo bem marcante e especial com relação à programação lá na escola, que foi a Olimpíada de Programação, que era basicamente uma Olimpíada como as várias outras que a gente fazia lá na nossa época, e com um grande diferencial, que era uma Olimpíada focada em programação, em desenvolvimento. E tinham desafios matemáticos, desafios lógicos e desafios super interessantes que você resolvia com programação. E aí foi bem legal, porque eu lembro de ter, inclusive, encabeçado na época, a gente não tinha muita cultura de fazer essa Olimpíada lá na nossa época, e eu lembro de ter procurado, na época, o Alexandre Tostenko, que depois virou um mentor e hoje é um grande amigo. E nessa época eu procurei ele, juntei vários amigos lá, principalmente da nossa turma, para que a gente conseguisse ter mentorias com ele, ter ali algo mais direcionado realmente para a Olimpíada de Programação. E foi uma experiência muito legal mesmo. Eu pude colher diversos benefícios disso na faculdade, depois da faculdade, e isso é algo que, assim, mudou minha trajetória, sabe? E eu lembro, Levi, inclusive, da gente participar de alguns jogos assim do próprio Dom Barreto. Eu lembro, isso ficou bem marcado na minha mente, que foi uma competição que teve do Teresina Shopping, e acho que era a foto mais curtida, parece que ganhava a gincana. E eu lembro que tu botou lá um negócio que dava não sei quantas curtidas por segundo lá e tudo. E isso foi uma coisa que ficou muito marcada na minha mente. E a outra coisa foi no terceiro ano que tu desenvolvia, acho que um aplicativo de aulas particulares, se eu não me engano. Eu também lembro disso, foi uma coisa bem marcada na minha cabeça, né? E aí, Levi, eu queria aproveitar e te perguntar, agora dessa tua saída da escola, né, para o ambiente mais universitário e também mercado de trabalho e tudo, como foi que tu percebeu que isso que tu antes programava, talvez mais por hobby, né, por uma paixão e tudo, poderia também ser uma fonte de renda, que hoje é a tua principal de renda, né, um mercado extremamente promissor. E quando que tu teve essa sacada assim, né? Então, no meu terceiro ano, eu estava ali naquela indecisão, né, do que fazer, como diversas pessoas, e minha família toda apoiava muito que eu fosse fazer medicina, e eu cheguei até a, enfim, fazer o vestibular, e provavelmente iria passar, né, no vestibular, passei em um dos, mas eu conhecia a programação ali, principalmente como eu falei nas Olimpíadas de Programação, com a aproximação do Alexandre Tostenko. Isso tudo me abriu muito a cabeça e me fez querer, de todas as formas, fazer essa área de computação, né? E eu lembro, assim, claramente que o primeiro estalo que eu tive de que, poxa, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso fazer algo nesse sentido para minha vida e vou ter retorno financeiro, vou ter um retorno profissional disso. Foi quando a escola, o Instituto Dom Barreto, ele pediu meu auxílio para resolver um problema que eles tinham, que era de ter realmente um local, um sistema que pudesse atender da melhor maneira os pais e os alunos. Então, quando eles soltaram esse desafio, e era um desafio que eles já tinham tentado contratar outras empresas, tiveram experiências super frustradas nessa área, né? Então, outras empresas tentaram prestar esse tipo de serviço para eles, empresas já renomadas, com anos de mercado, e eles jogaram esse desafio para mim. Eu lembro claramente porque foi no meio de um carnaval, no carnaval ali do terceiro ano, final do terceiro ano, e
eu lembro que eles me deram um prazo de 15 dias, e aí eu ia para o carnaval com os meus amigos lá em Luiz Correia, e no final eu tinha que, depois das festas do carnaval, eu tinha que estar programando, porque eu tinha que entregar na outra semana o aplicativo do colégio. Então, quando eu fiz e quando eu vi, assim, a reação de quem estava ali demandando, né, o pessoal da diretoria do colégio, aquilo ficou muito claro para mim de que eu estava fazendo algo com alto valor agregado e que as pessoas reconheciam um valor muito grande naquilo que eu estava fazendo. E aí, para mim, foi muito nítido que era a área que eu tinha que seguir, que era o que eu tinha para fazer na minha vida, o que eu fazia de melhor. E por isso eu segui nessa área. Show, Levi. Cara, e é muito interessante como tudo passa pela escola, né? Ainda desse teu aprendizado e tudo, interesse. E aí, Levi, eu aproveito para te fazer uma pergunta, já caminhando para os finalmente, mas algo que a gente tem a oportunidade, eu tive a oportunidade de ver, né? Eu sempre te acompanho pelas redes sociais e vejo que tu já teve muitas experiências que vieram aí decorrentes, né, da programação, da tua empresa e tudo. E eu queria que tu contasse, né, se possível, algumas dessas experiências que para ti foram marcantes. Eu acredito que essa da escola com certeza foi bem marcante, mas se tem alguma outra, né? Já vi tu aí postando umas fotos e tudo, comenta um pouquinho aí pra gente. Massa. Então, eu comecei. Primeiro, uma decisão que eu tive logo no início da minha carreira no mercado de trabalho foi eu não queria simplesmente ser um desenvolvedor, trabalhar para uma empresa, uma multinacional. É uma carreira muito legal, muito interessante, mas eu sempre fui muito movido a desafios e sempre gostei muito de construir coisas. Coisas que no final do dia seriam minhas, né? O que eu tinha propriedade, que eu poderia direcionar para o que eu queria. E meio que por isso eu decidi logo no início da minha carreira que eu iria para a área empreendedora. Então, eu busquei desde o início, com a ajuda do Alexandre Tolsten, que foi ali um grande mentor meu, eu participava de vários grupos, como o Senai, o Sebrae e outros ali de incentivo ao empreendedorismo. E foi uma experiência super rica ali no começo do meu mercado de trabalho, porque eu realmente tive cada vez mais certeza que era isso que eu queria fazer. E foi algo super desafiador, porque eu basicamente abri uma empresa, comecei ali quase que do zero, e todo o trabalho de você, desde vender o seu sonho, vender o seu plano enquanto empresa para outros colaboradores, outras pessoas que você precisa contratar para que você realmente cresça, e até mesmo para clientes, para fornecedores, isso tudo foi uma experiência assim riquíssima que eu tive. E na minha trajetória foi muito legal, porque a minha empresa, desde o início, eu tive muito claro o meu foco, que era de desenvolver produtos escaláveis, ou seja, produtos tecnológicos, sites, sistemas, aplicativos, que eu pudesse vender para diversas empresas de um mesmo ramo ou de ramos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem hoje um aplicativo escolar. Isso eu posso vender para qualquer escola, para órgãos públicos, órgãos privados, para empresas privadas, e isso é muito do nosso DNA, é criar coisas escaláveis, coisas que eu possa replicar com muita facilidade. Então, isso também me permitiu ter acesso desde o início da minha carreira, a grandes players aí do mercado, como o Google. Então, a gente virou o primeiro representante do Google na região do Nordeste. A gente era o representante autorizado, então qualquer empresa ou qualquer cliente que queira contratar e utilizar serviços do Google tinha que falar com a gente, originalmente, isso lá em 2018. E isso foi uma experiência super legal, porque eu mesmo tive que me profissionalizar e buscar conhecimento em cima de Google. Então, eu tirei certificações que tinham valores internacionais, né? Eram reconhecidas internacionalmente pelo Google e outras empresas. E isso foi super legal, porque não só possibilitou um crescimento muito mais rápido para a minha empresa, né? Eu tinha uma projeção, eu tinha uma grande marca do lado, mas também serviu como um degrau, algo que a gente subiu, conseguiu mostrar ali para o mercado, se posicionar muito bem no mercado, e hoje eu tenho não só o Google, mas tenho a Amazon, eu tenho a Huawei, tenho outras empresas que fazem parte do nosso portfólio, que a gente trabalha muito bem, que a gente é reconhecido, a gente é reconhecido não só localmente, mas nacionalmente, internacionalmente, pelos feitos, pelas coisas que a gente fez.
E também uma outra coisa que ficou muito marcante ali na minha trajetória, logo no início, foi a gente ter focado em produtos inovadores. Então, os produtos que a gente sempre fazia dentro da empresa eram produtos muito inovadores. A gente utilizava sempre inteligência artificial, segurança de ponta, big data, que são temas e assuntos que na época estavam ali sendo embrionados, né? Estavam em momento de ascendência e que a gente foi desbravando isso. Então, foram experiências super legais. A gente conseguiu construir, por exemplo, um aplicativo, um sistema em que a gente passava por todos os processos judiciais de uma empresa e a gente identificava, em cima desses processos judiciais, quais os processos que a empresa tinha ganhado, tinha perdido, por que, que ela ganhou, por que, que ela perdeu. E a gente montava dashboards, montava painéis que mostravam isso para a empresa, que tinha um alto valor agregado para a empresa, porque muitas vezes ela via qual era o problema que estava fazendo ela perder tanto dinheiro ali na justiça. Então, isso foi algo que a gente veio trilhando ali desde o início e até hoje a gente é muito reconhecido por isso. A gente trabalha com empresas gigantescas, empresas multinacionais que são clientes da gente, muito porque a gente construiu uma história muito respaldada tecnicamente e com entregas de altíssima excelência e com profissionais altamente capacitados. Isso foi bem legal. Show, Levi. Cara, demais. Eu achei muito interessante porque tu comentou exatamente o que eu queria, que era a questão do Google, né? Eu sempre vejo lá, tu posta, né, foto e tudo. Acho que até postou nesses dias lá, um que tinha um painelzinho com o nome do Google. E aí, Levi, eu queria que tu contasse também um pouco da experiência. Tu falou que a tua empresa, ela produziu algo relacionado à educação, né? Tá relacionado também com a educação e tudo. E eu lembro também de uma experiência que a gente viveu, né? Quando eu ainda estava sendo professor do Dom Barreto, na época da pandemia, que foi sendo implementada a questão do Google Meet, e aí os professores não sabiam usar e tal. E aí chamaram um menino para explicar para a gente, né? E aí eu entrei lá na sala para ver o menino que tava explicando e era tu, cara. E eu fiquei tipo, mano, Levi ali e tudo. Depois eu até conversei contigo, né, no particular. Cara, qual foi essa sensação? Tipo, tu tava ali reunido com todos os professores que te deram aula e agora tu tava dando aula para os professores, né? Como foi essa sensação, mano? Foi bem legal, assim, foi uma sensação sem igual, principalmente porque, assim, queira ou não queira, a pandemia, ela forçou a migração para o digital. Uma escola como o Dom Barreto, que tinha, assim, muita história, muita trajetória e muito bem definida, com resultados bem pautados, era muito difícil de imaginar que poderia se conseguir aplicar ali dentro dessa estrutura já mais consolidada, que seria possível, né, se ter o uso da tecnologia de forma tão proveitosa, tão modificadora realmente, né, de padrões e de formas. E isso foi muito legal, o que a pandemia proporcionou por esse lado. E mais legal ainda foi eu realmente estar ali junto de professores que desde o maternal estavam ali comigo, me conheciam, lembravam de mim. E isso foi muito legal e poder ensinar para eles algo que eu realmente tinha e tenho muita proficiência. E isso foi muito, muito legal. E teve vários desafios e eu apoiei vários professores nesses desafios. Lembro claramente desafios de redação, de matemática, com professores indo atrás de mim para que eu auxiliasse com melhores formas de resolver alguns problemas que eles tinham com a tecnologia, com as ferramentas, até mesmo com o modo, né, com os alunos, como fazer com que os alunos realmente ficassem engajados em todo esse processo. E isso foi uma experiência, assim, realmente única, só posso dizer isso. E mais legal ainda foi ter te encontrado lá, ter te reencontrado lá, né? Foi bem legal também. Pois é, Levi, foi muito massa, cara. E aí, Levi, eu queria já caminhando mesmo para o final agora, te fazer uma pergunta que é relacionada a essa área também, né, da programação, tecnologia e tudo. De repente tem alguém que está assistindo a gente aqui que se interessa por essa área, mas que ainda está um pouco perdido, não sabe por onde começar, quer aprender, sabe que é um mercado promissor, quer aprender e tudo. Tu teria alguma fonte assim de estudo, onde que a pessoa pode estar pesquisando? E tal. Quais são as dicas que tu dá para o pessoal nesse teu momento mais de despedida agora, né? Perfeito, Ivan. Então, primeiro falando só um pouquinho sobre o mercado, a gente está hoje vivendo um mercado super aquecido de tecnologia.
Para vocês terem uma ideia, a gente já tinha experiências, né, no mercado de tecnologia, a gente já tinha experiências muito consolidadas de trabalho remoto, de trabalho híbrido. Não foi uma grande dificuldade para o meu mercado isso, mas, por outro lado, a gente efetivamente globalizou a profissão do programador, enfim, do profissional de tecnologia. E essa globalização, ela se viu da forma que os salários, eles meio que se equilibraram internacionalmente. Então, o que isso quer dizer? Antes, eu tinha uma discrepância salarial aqui no Nordeste, queira ou não queira, o profissional de TI aqui, ele recebia menos, não que fosse um trabalho que não fosse digno ou que não pagasse o suficiente, mas ele recebia menos do que o profissional de São Paulo, e o profissional de São Paulo, da região Sudeste, recebia menos do que o profissional do exterior, dos Estados Unidos, Europa, enfim. Mas com a pandemia, simplesmente se balizou, todo mundo agora tá pagando o mesmo valor. Então, independente de onde você está, você está tendo que, por conta do mercado, né, o livre mercado agora está se tendo muito assédio em cima dos colaboradores de empresas e o valor salarial subiu muito. Então, hoje, um profissional júnior, ou seja, um profissional com pouca experiência, ele está ganhando ali salários iniciais de US$ 5.000. Isso sem muita experiência. E podendo chegar a salários mensais de 15, US$ 20.000, com pessoas ali com 6, 7 anos de experiência. Então, são salários assim, exorbitantes para a área, e não só para a área de tecnologia, mas, enfim, salários para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de área. São salários muito, muito altos e que você pode trabalhar simplesmente de qualquer lugar do mundo. Isso é muito, muito legal. E aí, respondendo especificamente a pergunta de por onde começar e até mesmo como que você tem interesse nessa área pode avançar mais rapidamente, eu diria que hoje a gente tem muitas ofertas aí no mercado e, diferente de outras áreas, você não vai precisar nem pagar por isso. Então, tem muita coisa gratuita muito boa. E o YouTube, sem dúvida, é o principal canal aí. Eu mesmo aprendi ali, quando precisei, eu já sabia programação, a base da programação, mas quando eu precisei construir os primeiros aplicativos, como o Quero Prof, que foi o aplicativo lá que você referenciou de aulas de aulas particulares. Isso tudo eu precisei também aprender. E aí eu lembro claramente de passar dias e dias vendo vídeos do YouTube, fazendo testes, programando. E eu poderia recomendar, hoje, posso recomendar não só a minha empresa, vou passar depois do Instagram, acho que você pode colocar. A gente dá cursos gratuitos, pelo menos 2 vezes ao ano, através do programa que a gente chama de Beyond School, em que a gente pega pessoas que já tenham pelo menos uma basezinha de programação e a gente ensina como criar um aplicativo do zero. Você vai criar sua rede social. Então, ao final de 2 ou 3 semanas, depende da época do ano, entre 2 e 3 semanas, a gente faz com que você consiga construir do zero um aplicativo estilo Instagram, uma rede social sua, que você vai poder dar o nome que quiser, e depois disso você ainda, dependendo do seu desempenho, a gente te joga para o mercado de trabalho ou contata dentro da nossa empresa ou dentro que estão dentro desse programa junto com a gente. E assim como esse meu programa, tem vários outros, também consigo recomendar a Rocket City. Rocket City é uma grande comunidade de desenvolvedores e também é um bom pontapé inicial para quem está iniciando aí na carreira de programação e também te prepara muito para o mercado de trabalho. A grande vantagem é essa, você consegue muito rapidamente entrar no mercado de trabalho com tecnologia. Tem várias empresas loucas para contratar pessoas sem experiência, pessoas precisam ter experiência. Então, é realmente um oceano azul. Show, Levi. Bom demais, cara. Eu aproveito, né, Levi, esse momento para te agradecer por esse papo aqui, cara. Muito obrigado mesmo, né? Eu sei que a rotina do empresário aí é complicada no Brasil, mas eu fico muito feliz porque você reservou esse tempo aí para estar conosco, né? Falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho e tudo. E aí, Levi, queria até te perguntar, cara, fala um pouco sobre o Instagram da tua empresa. Eu vou botar na tela quando eu editar o vídeo, mas fala um pouquinho aí para a galera seguir lá, acompanhar também, né? Pronto, sigam então o Instagram da minha empresa, se chama Beyond Company. Então a gente é uma empresa super jovem, uma empresa também com alto astral, com pessoas ali com uma faixa etária entre 25 e 24 anos, uma galera super nerd, jovem, inteligente, altamente capacitada.
Pronto. Pois valeu, Levi. Muito obrigado mais uma vez, né, por essa oportunidade aqui que a gente teve. Eu mesmo aprendi muita coisa e acredito que vou aprender ainda mais também seguindo lá o Instagram, beleza? Boa. Então, Valeu, valeu, Igor. Levi. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, né? Vou fazer aqui o marketing. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e sigam lá também o Instagram da empresa do Levi, viu, galera? Valeu!